Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. 4 de julho de 2019. E olha, já temos os números de pelo menos quanto o PT surrupiou dos cofres públicos brasileiros. E olha, se prepara, pega uma poltrona, pega uma cadeirinha de praia, uma cadeirinha de balanço, não, banquinho não, porque não tem onde se encostar, a não sei que você encoste ele na parede para poder se apoiar, porque quando você vê o tamanho do rombo que o PT fez no Brasil, é capaz de ter até um ataque cardíaco. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, aperta o sininho das notificações e pelo amor de Deus, deixa o remedinho do lado aí que é para não ficar, né, passando mal depois. Vamos lá, gente, se liga aqui, ó. Palocci dá números ao tamanho do roubo do PT apenas, apenas no BNDES. Isso é só no BNDES. Antônio Palocci entregou nesta terça-feira, dia 2, o tamanho do roubo da quadrilha do PT no BNDES. Eu vou até segurar o coração aqui, peraí, para ele não escapulir aqui. 500 bilhões de reais. Não são milhões, são bilhões. Continua. Já pensou em quantos zeros tem? É assim, 500... Aí tem um monte de zero aqui, ele coloca aqui. É muito zero, gente, pelo amor de Deus. É tanto zero que eu já fiquei até zaroio. Ah, meu pai. Cadê onde foi que eu tava aqui? Até me perdi aqui com tanto zero. Pera aí, cadê? Aqui. É assim... Ui, puxa, cadê? Me perdi aqui. Aqui. No meu país imaginário ideal, seria muito simples o que deveria ser feito. Cada um dos 47 milhões... de eleitores de Fernando Haddad deveria pagar R$10.600 ao Tesouro Nacional. Pode até ser em parcelas, não tem problema. Dá exatamente os 500 bilhões de reais desviados pelos seus ídolos. Podem multiplicar aí para conferir. Gente, isso é um absurdo. 500 bilhões de reais. E a nossa Previdência é mais do que o rombo da Previdência. Vocês estão vendo que engraçado? Eles roubaram 500 bilhões de reais. A Previdência hoje ultrapassa o rombo de 200, 300, eu acho que está chegando, se não tiver em 300, mas deve estar pertinho dos 300 bilhões de reais, acredito eu. Isso não passou. O dinheiro que eles roubaram do país só no BNDES daria para repor ou para evitar a reforma da Previdência. Tá explicado porque eles não querem reforma da Previdência. Tá explicado porque uma vez a reforma da Previdência sendo aprovada, o Brasil entra nos eixos e nós vamos descobrindo aos pouquinhos a roubalheira do PT. Cara, você tem ideia o que é 500 bilhões de reais em 16 anos? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu acho que nem o Bill Gates tem esse dinheiro todo. Não, acho que o Bill Gates é o que? É 100 bilhões, né? É 100 bilhões o Bill Gates? Eu não tô lembrado agora, é uma coisa assim. É muita grana, meu irmão. É muita grana. Quem é lá o mais rico do mundo? Eu não sei, não tô lembrado agora, não sei se... Enfim, eu sei que é muita grana. É muita grana. Enquanto você viver aí, ó, iludido por um Bolsa Família de 100 e pouco, 200 e pouco, 300 reais, o PT levou foi 500 bilhões. Outro dia eu trouxe aqui para vocês, né, explicando que o salário mínimo hoje, se o PT não tivesse roubado o país, porque eles falam em salário mínimo, porque nós aumentamos o salário mínimo, porque nós fizemos isso. Se eles não tivessem roubado o Brasil, o salário mínimo hoje era de pelo menos 3 mil reais. Esse era para ser o valor do salário mínimo hoje. Por que o valor do salário mínimo hoje não é 3 mil reais? Porque eles roubaram só, isso é só no BNDES, 500 bilhões de reais. Cara... E tem gente defendendo essa quadrilha miserável.
Tem gente se matando por essa quadrilha miserável. Tem gente que Lula me deu alguma... Lula não lhe deu nada. Lula só lhe enganou, lhe deu uma migalha e roubou o principal. Abriu o pacote de bolacha, pegou a caixa de bolacha, aquela caixa que vem com um monte de pacote. Sabe o que ele fez com você? Vem 20 pacotes de bolacha. Ele tirou um pacote de bolacha, abriu aquele pacote, tirou uma bolacha e lhe deu. Pegou o resto do pacote, fechou, colocou dentro da caixa com 20. Foi isso que ele fez. Você vive hoje com um Bolsa Família, um salário maternidade, achando que foi eles que lhe deram. Gente, eles iludiram o povo brasileiro enquanto surrupiava do povo brasileiro. Você sabia que esse Bolsa Família podia hoje ser o valor do salário mínimo que nós temos hoje? Podia. Se esses 500 bilhões de reais não tivessem sido roubados do Brasil, hoje quem tem um Bolsa Família poderia receber essa assistência no valor de pelo menos um salário mínimo. O Brasil não estaria no estado que nós estamos, não estaríamos hoje necessitando de uma reforma da Previdência. Só esse dinheiro do BNDES era o suficiente, na época, se tivesse sido empregado direitinho, o suficiente para manter a nossa Previdência intacta. 500 bilhões. E o governo está se esforçando para economizar 1 trilhão. Você vê, os caras roubam 500 bilhões do Brasil. E tem brasileiro que ainda defende os caras. O presidente Bolsonaro quer economizar e recuperar 1 trilhão, que é 2 vezes mais 500 bilhões, e os caras acham ruim. Agora Bolsonaro tem que repor o roubo do PT e ainda deixar dinheiro em caixa. Que é isso que ele quer fazer. Mas o que é que a gente vê aí? Os iludidos, os enganados, defendendo Lula, pedindo para o maior criminoso da história sair da prisão. Eu quero que ele fique lá dentro e não saia de lá nem tão cedo. E quem achar ruim pode comentar aí, pode colocar, pode dizer nos comentários que não concorda. Se você quer ser roubado, faça assim, pegue seu salário todo mês, leve lá na PF e entregue. Toma, Lulinha. Toma. É melhor do que você ser roubado, né? Pelo menos você vai poder dizer, ó, eu dei a ele o dinheiro. 500 bilhões, meu irmão. 500 bilhões. Né? E o cara faz uma conta aqui dos 47 milhões que votaram no Haddad, dá 10.600 e poucos reais para cada um devolver aos cofres públicos. E ainda essa turma vem pedir vaquinha para pagar a eleição. Essa turma ainda vem pedir vaquinha para sustentar os filhos de Lula. E tem gente que paga. Essa gente monta MST, MTST e ainda cobra das famílias que ajudam eles a invadir as casas, ainda cobram deles para aluguel. O pessoal do MST que invade terra ainda tem que pagar para poder ficar lá dentro, sendo posseiro da terra. O povo é explorado e não percebe. O povo é enganado e não percebe. Iludido e não estão vendo. Não estavam. Eu tenho que refazer isso aqui. Não estavam sabendo. Porque dado as eleições de 2018, o povo abriu os olhos. Você sabe quando o Lula diz assim, quando o Gleisi diz que Lula é o pai dos pobres? Tá certo, gente, não tá errado não. Outro dia eu vi o cara, porque dizem que Lula não é o pai. Não, sabe por que Lula é o pai dos pobres? Não tem o ditado que diz que filho de peixinho, peixinho é? Então, pobre gera pobre. Se ele é pai de pobre é porque ele gerou os pobres. A palavra está certa. Ele é pai dos pobres, porque ele quem gerou milhões de pobres no Brasil. Milhares de pobres no Brasil. Aí tem gente que fala assim, mas na minha porta eu não vejo mais pedindo, esmoléu, essas coisas. Não tem mais, Lula acabou. Não, gente, Lula não acabou com isso não, vocês estão enganados. Sabe o que Lula fez? Pegou esse tal de Bolsa Família, deu ao povo, no lugar do cara bater na sua porta, o governo deu uma esmola para esse camarada. Mas ele continua pobre do mesmo jeito.
A única diferença é que ele não está na sua porta mais pedindo, mas ele continua pobre do mesmo jeito. Muitas vezes passando fome. Pega a maioria das pessoas que vivem do Bolsa Família. O que foi que elas conquistaram nesses últimos... Deixa eu ver. 2000, nesses últimos de 2008, da 10... Nesses últimos 15 anos, 16 anos. Fala pra mim, queridão. O que foi que você conquistou nesses últimos anos? Diz pra mim. O que você tem de novo que o Bolsa Família te deu? Tem muita gente que vive na mesma casa, tem as mesmas coisas. Às vezes passa até fome e aperto. Bolsa Família não tirou ninguém da miséria, não. Manteve a pessoa confortavelmente na miséria. Ou conformada, a palavra não é nem confortável. Manteve a pessoa conformada, conformou a pessoa na miséria. E a pessoa não percebeu. Enquanto eles assaltavam 500 bilhões de reais do Brasil. E não é à toa o desespero deles para derrubar a Operação Lava Jato. Está mais do que claro, está mais do que explicado. Não tem conversa. Operação Lava Jato é o calcanhar de Aquiles dos corruptos. Sérgio Moro é o peso da justiça sobre esses corruptos que assaltaram descaradamente o Brasil e o povo brasileiro. 500 bilhões. Cara, é muito zero. Vou deixar na descrição esse link da matéria. Dá uma olhadinha pra você. Você fica até... Ó, o canal do Matuto, né? O zóio até se atravessa. Que vai um pro lado. Você vê tanto zero que você não sabe pra que lado você olha mais. É tanto zero. Que tá até nó na vista do camarada. Canal Brasil Notícias.